Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. E antes de começar o caso de hoje, não esquece de deixar o like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Agora, bora pro caso de hoje. Ismael e Cibele Mendes é um casal de cristãos e missionários de nacionalidade brasileira, membros da Jocum, que significa Jovens com uma Missão, que é uma organização filantrópica cristã cuja missão principal é anunciar o Evangelho de Cristo. Em 1991, o casal mudou-se para Angola e fundaram a base da Jocum na cidade do Huambo, onde criaram as filhas Amanda e Elissa. Em 2019, o casal já estava em Angola há 28 anos a realizar missões. E Elissa Leite Mendes, que era a filha caçula do casal, tinha 24 anos de idade, era finalista no curso de literatura inglesa pelo Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo. Para além disso, era também professora de inglês. Ela era uma jovem muito doce, meiga, que não conseguia ver maldade em ninguém, que estava sempre disposta a ajudar os outros, cheia de empatia e amor. Na altura, a Amanda, que era a irmã mais velha da Elissa, não estava em Angola, estava no Camboja. Uma outra personagem importante na história de hoje é Rui Coelho, que na altura do caso tinha 29 anos de idade, filho do empresário Kim Coelho, e a mãe era a diretora da Sistec do Huambo. O Rui e a Elissa já se conheciam desde a infância, inclusive já estudaram na mesma escola. Eu não sei se era uma escola primária ou ensino médio, mas eles já foram colegas. E já na idade adulta, o Rui mostrava interesse em namorar com a Elissa, mas ela não queria namorar com ele, porque apesar dele pertencer a uma boa família, ele era conhecido como uma pessoa problemática, usuário de drogas e desocupado. Mais tarde, o Rui saiu do Huambo para Portugal a fim de fazer o curso de pilotagem como bolseiro da Sonangol, mas ele reprovou várias vezes, logo perdeu a bolsa e, como era usuário de drogas, ficou internado numa psiquiatria por 1 ano e 6 meses num processo de desintoxicação. E depois desse processo, ele foi deportado para Angola. Ele voltou totalmente mudado, parecia uma nova pessoa e os interesses por Elissa eram os mesmos. Ele disse para Elissa e para todo mundo que ele foi para Portugal, foi fazer um curso de pilotagem, concluiu o curso com sucesso, que ele era uma pessoa diferente, que ele vê o mundo de uma forma diferente. E por conta dessa mudança do Rui, parecia que ele realmente tinha dado um novo rumo à sua vida. A Elissa decidiu dar uma oportunidade para ele e eles começaram a namorar. Embora aqui os pais da Elissa não aprovavam o relacionamento. O relacionamento começou como quase todos os relacionamentos, de uma forma calma, boa, parecia muito agradável, o relacionamento, ele realmente parecia o parceiro ideal, mas poucos meses depois ele começou a mudar de comportamento, começou a pedir dinheiro emprestado e não devolvia, mentia demais para ela e isso começou a tornar o relacionamento de certa forma turbulento. Uma vez ele pediu dinheiro emprestado da Elissa, dizendo que ele ia pagar um tratamento médico de uma prima que estava muito doente. E na época a Elissa estava a economizar um dinheiro para fazer uma viagem de férias. Então, como ele era uma pessoa muito fofa, que gostava muito de ajudar os outros, ela se compadeceu com a situação dessa prima do namorado, decidiu tirar 31 mil kwanzas e $100 das suas poupanças para poder emprestar ao Rui, o namorado, e assim ele poderia ajudar a prima que estava doente. Mas era uma altura que ele já mentia muito para ela, então ela não confiava tanto assim no namorado e decidiu conversar com a mãe do Rui. E nesta conversa ela acabou por descobrir várias mentiras do Rui, que não tinha nenhuma prima doente e que ele, na verdade, em Portugal não concluiu o curso de pilotagem, que ele tinha reprovado nos testes e acabou estando esse todo o tempo numa clínica de reabilitação para drogados. E pronto, ela ficou farta dessas mentiras do Rui e decidiu terminar com ele. Mas ele não aceitou muito bem o término e insistia em voltar com a Elissa. No dia 30 de agosto de 2019, era uma sexta-feira, por volta das 20h40, os pais de Elissa, que estavam em casa, receberam uma mensagem da Elissa, que tinha ido trabalhar, comunicando que, apesar de ter saído cedo do serviço, chegaria mais tarde em casa por ter sido convidada pelo ex-namorado, o Rui, que pretendia liquidar a dívida que ele tinha com ela, aquela dívida dos 31 mil kwanzas e $100. Na mensagem, a Elissa explica que eles iam se encontrar no bairro do Camboiote, que fica a 8 km da cidade do Huambo.
E depois disso, o telefone dela já estava desligado, então os pais já ficaram bem preocupados. E como naquela noite ela não voltou para casa, os pais decidiram comunicar à polícia. O corpo de Elissa foi encontrado na manhã seguinte por detrás de uma árvore caída, nas proximidades da floresta do Kaala, arredores da cidade do Huambo, enquanto a sua viatura foi encontrada no interior da lagoa do R21, a uma distância de 10 km do local do crime. A Elissa foi abusada sexualmente e a causa da morte foi asfixia mecânica. Poucas horas depois, o Rui Coelho foi detido como suspeito do crime e sobre ele pesavam várias provas e testemunhas viram ele com Elissa na noite que ela foi morta, pouco antes dela ficar incomunicável. Ao ser interrogado inicialmente, o Rui Coelho assumiu o crime e ajudou a polícia a fazer uma reconstrução do crime. O porta-voz da Polícia Nacional na província do Huambo, o inspetor-chefe Paulo Shindele Cassinda, disse tratar-se de um crime de homicídio qualificado sob forma de consumada. E na verdade este foi o segundo caso de gênero a acontecer na mesma semana e na mesma província. A primeira vítima daquela semana foi a cidadã Lúcia Abel, de 29 anos de idade, que foi assassinada pelo namorado na sequência de uma discussão motivada por ciúmes. E por conta dessa toda a situação, o inspetor-chefe Paulo Cassinda apelou à população no sentido de denunciar indícios criminais, quer na família como na comunidade, para evitar que situações do gênero aconteçam. A governadora provincial do Huambo, na altura Joana Lina, que visitou a família 3 dias após o ocorrido, apelou para uma profunda reflexão da sociedade. Precisamos de tomar uma atitude, passando a discutir isso com o envolvimento de todos, desde os jovens às igrejas, para reduzirmos este tipo de ações. Pode-se encontrar outras possibilidades para sermos felizes sem a violência, anotou a governadora do Huambo. A Jocum também expressou pesar pela perda da família e em 12 de novembro de 2020, após 15 meses preso, Rui Coelho foi posto em liberdade. A ideia era que ele ia responder às acusações fora da prisão. Tudo isso porque, segundo a lei da prisão preventiva, um cidadão deve estar preso a um prazo de 4 a 6 meses, dependendo da gravidade do caso, antes de ser julgado. Então, se passa desse prazo e ele não for julgado, ele terá que ser solto. E ele já estava preso há 15 meses. Ele tinha excedido o tempo de prisão preventiva e não tinha sido julgado, então tinham que lhe colocar em liberdade e ele tinha que responder às acusações em liberdade. Mas essa decisão não agradou nem a família, nem a população em geral, porque parecia que mais uma mulher foi morta e nenhuma justiça ia ser feita. Em 6 de dezembro de 2021, ocorreu a primeira sessão de julgamento, onde o Ministério Público, representado pelo procurador Silva Sandro Satula, pediu a condenação do réu de 29 anos de idade, reafirmando a acusação de ter sido autor do crime de homicídio qualificado concorrido de estrangulamento e abuso sexual de forma premeditada, livre e consciente. O Ministério Público defendia que a condenação do réu serviria de exemplo para os demais, com o desencorajamento de práticas do gênero na sociedade. Nesta mesma sessão, Rui Coelho recuou com as suas primeiras declarações, afirmando que ele não tinha sido o autor do crime. Ele contou uma nova versão, e nessa versão, naquela noite ele estava sim com a Elissa, mas eles só ficaram juntos até as 21 horas e ele lhe deixou com vida. A próxima audiência do caso estava marcada para fevereiro de 2022 e o Rui acabou sendo detido novamente alguns dias antes, no dia 9 de fevereiro, por incumprimento do termo de identidade e residência aplicada pelo Tribunal Supremo. O julgamento teve o seu desfecho em 16 de fevereiro de 2022, onde o Rui Coelho foi considerado culpado e condenado a 24 anos e 6 meses de prisão maior, a pagar 1.300.000 kwanzas dos danos da viatura, 1 mês de multa à razão diária de 40 kwanzas e 2 milhões de kwanzas de indenização à família. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o teu like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. E até a próxima!